No nosso podcast de hoje, vamos saber um pouco da visão jurídica do voluntariado para as organizações religiosas. E quem eu convidei para falar comigo hoje é o Dr. Rafael Caniza, ele que é advogado atuante nas áreas do direito empresarial, direitos autorais e de entretenimento e direitos da personalidade e compliance. Além disso, integra a União dos Juristas Católicos de São Paulo e preside a União dos Juristas Católicos da Diocese de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo, Rafael. Uma alegria te receber aqui hoje. Obrigado, Michele, pelo convite. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Fiquem conosco, porque o tema hoje é bastante interessante. Rafael, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que você definisse um pouco os conceitos de organização religiosa. Tá, bom. Organização religiosa é uma entidade de direito privado que ela tem a finalidade de culto. Ou seja, são pessoas que se reúnem com o propósito de exercer, de se dedicar a um culto específico e, no caso, um culto religioso. Né? Então, são aquelas entidades onde as pessoas se reúnem com aquele propósito específico de se dedicar ao culto, de vivenciar o culto e de estender a sua atuação a diversas pessoas. Né? E qual a importância de trabalhar o voluntariado dentro das organizações? Eu penso que toda organização religiosa, ressalvadas algumas específicas, elas não sobreviveriam sem pessoas. Não é? E a finalidade de uma organização religiosa seria arrebanhar pessoas, e nesse caso especificamente que nós acabamos de dizer, para a finalidade de proclamação e vivência daquele culto específico. No nosso caso aqui, que nós estamos num ambiente de uma empresa católica que tem finalidade de evangelização através de diversos meios. Então, enfim, o culto ele é centralizado nessas organizações. E por que o voluntariado e por que o envolvimento de pessoas? Não somente para que essas pessoas vivenciem o culto e se beneficiem, eventualmente, de alguma situação ou de eventuais questões ou eventos, enfim, que essa entidade ela realize. Mas também no sentido de que essas pessoas reunidas com a finalidade de proclamação de culto e vivência dele, né, automaticamente consigam estender essas atividades. Né? Então eu particularmente entendo que o voluntariado deveria ser muito mais difundido e utilizado pelas organizações religiosas. Como que o jurídico atua nessa questão do voluntariado? Como que o jurídico atua? Muito bem. Bom, eu particularmente penso que toda organização religiosa ela precise ter um braço jurídico. Uma assessoria jurídica interna, externa, enfim. E dentro do nosso meio religioso existem diversos profissionais muito capacitados nessa área. Só para que a gente consiga fazer uma distinção entre aquelas pessoas que possuem um contrato de trabalho com as organizações religiosas e aquelas outras que atuam como voluntários, o artigo 3º da CLT, ele diz o seguinte: considera-se empregado, ou seja, aquele que tem vínculo empregatício, toda pessoa física, pessoa natural, que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Ou seja, tem 4 requisitos principais. A pessoalidade, porque ela presta serviço pessoal. A habitualidade, porque ele é contínuo ou por um prazo específico. Existem contratos de trabalho por prazo determinado e por prazo indeterminado. Não é? Então, é pessoalidade, habitualidade, subordinação, porque ela recebe ordens, ela tem horário, ela tem metas, enfim, e é um contrato oneroso, ou seja, a pessoa recebe
uma contraprestação financeira que, no caso do contrato de trabalho, seria o salário. Né? Diferentemente, o trabalho voluntário ele é regulamentado por uma lei que foi promulgada em 1998, que é a Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. E já no seu artigo 1º, só para que a gente consiga diferenciar o que é um contrato de trabalho e o que é o trabalho voluntário, diz o seguinte: considera-se serviço voluntário para os fins desta lei a atividade não remunerada. Nós não temos ali a onerosidade. Né? Ou seja, é uma atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada sem fins lucrativos. Né? Então, a pessoa que se voluntaria, ela não é remunerada, tá? Mas ela presta um serviço de caráter comunitário, de caráter beneficente, enfim, e que no sentido das organizações religiosas, essas pessoas atuam para que toda essa experiência de religiosidade, experiência de vivência de um culto, ela seja cada vez mais difundida e propagada, que é o intuito de diversas organizações religiosas que são ligadas à Igreja Católica. Tá? Então, toda essa organização ela precisa ter um suporte jurídico. Então, um departamento jurídico interno ou algum prestador de serviço externo ajuda aos gestores dessas organizações em sentidos diversos, inclusive evitar eventuais situações que não estejam condizentes com aquilo que a lei especifica. Não é? Juridicamente, nós sabemos que os voluntários, né, eles têm responsabilidade sobre aquilo que eles estão fazendo. E quais são as orientações legais assim, que você indica necessário para que os voluntários saibam? Bom, eu entendo como primordial que as organizações religiosas que se valham de serviço voluntário, aí entra o artigo 2º da Lei do Voluntariado, que diz o seguinte, que é extremamente necessária a celebração de termo de adesão ao serviço voluntário, um contrato simples, que precisa ser muito claro aquilo que vai ser feito, aquilo que vai ser realizado, que tipo de serviço que será prestado, e especificamente por quanto tempo, por qual prazo existe essa previsão contratual entre o prestador de serviço voluntário e que precisa constar, segundo a norma, o objeto e as condições do exercício do trabalho voluntariado. Tá? Ou seja, a organização se responsabiliza por todo a orientação com relação a esse serviço, e o prestador de serviço voluntário, de trabalho voluntário, ele precisa, né, ter consigo o pensamento de que é um trabalho altruísta em prol do outro e em prol da sociedade. Né? Esse, particularmente, que seria aí o liame de responsabilidade. Sabemos também que agora, né, nós precisamos seguir a lei LGPD, que entrou em vigor em todo o Brasil. E com essa responsabilização que o voluntário também exerce, como que essa lei age dentro do voluntariado? Como que os voluntários precisam, né, o que eles precisam saber para que eles também não saiam e não agem diferente dessa lei? A LGPD, Michele, ela nasceu diante de uma necessidade social no sentido de proteger os dados das pessoas físicas. Não é? Hoje, em todas as nossas atividades civis, nós temos que fornecer os nossos dados. Nosso nome, nosso documento, nosso CPF, nosso endereço, nosso enfim, CEP, número de documento, a data de nascimento, enfim. Algumas outras questões, algumas outras relações sociais, nós fornecemos outros dados, que são os dados sensíveis. Então, a lei, ela difere o dado pessoal
do dado pessoal sensível, que são aqueles de convicção religiosa, convicção política, questões de sigilo médico, filiação sindical, né, um exemplo. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma grande oportunidade que as organizações elas têm no sentido de se organizar internamente, organizar os seus documentos e organizar o seu fluxo de coleta, tratamento, armazenamento e descarte desses dados. Não é? Então, um exemplo. Se um voluntário assinar um termo de adesão ao serviço voluntário com alguma organização religiosa, não é? No contrato terão esses dados, não é? Essas informações pessoais, e a organização ela vai precisar fazer a gestão desses dados, o tratamento desses dados de uma forma muito organizada. Principalmente porque no caso de um vazamento, uma utilização indevida, essa organização ela pode sofrer sanções pecuniárias, multas. Não é? Mas eu tenho dito que muito mais do que uma possibilidade de uma reprimenda, de uma multa, de uma penalidade, é uma oportunidade para que as entidades religiosas elas se organizem, olhem um pouco mais para dentro e vejam aquilo que precisa ser feito de forma mais organizada. Não é? Então, a benesse social da implantação da LGPD é um controle muito mais próximo no sentido de que se proteja de que os nossos dados, que estão em todos os lugares, eles sejam bem tratados e bem armazenados. Não é? É importante que eles saibam, porque bem como você falou, né, essa lei gera multas, né? Sim. Multas, pelo que eu sei, que vão de um tanto dinheiro até um valor muito alto, né? Sim. Vai de encontro ao seguinte sentido: uma porcentagem do faturamento até um teto, se não me engano, de 50 e poucos milhões. Não é? Mas o que pouco se tem dito é o seguinte: para que chegue ao ponto de uma organização ser multada, tem todo um processo administrativo de defesas, inclusive defesas em juízo através do judiciário, onde você possa fazer essas discussões para ver se era correta ou incorreta a aplicação dessa multa. Mas aquilo que nós podemos dizer de fundamental, as organizações, não somente as religiosas, todas, ou seja, todas aquelas pessoas físicas e jurídicas que trabalham com coleta de dados, elas precisam observar a norma. Um dentista, por exemplo, ele colhe dados o tempo todo dos seus pacientes. Ele precisa saber como é que vai fazer essa gestão, essa coleta, o tratamento, o armazenamento disso. E quando for descartar esses dados, precisa também ser feito, o descarte de forma correta. Ele não pode simplesmente pegar esses arquivos todos e jogar na lata de lixo da rua. Não é? Ele precisa fazer um procedimento de descarte de dados. Né? Interessante essa questão de descarte. A gente ainda não tinha, né, falado sobre isso aqui. Como que é essa questão? Como que tem que ser descartado esses dados? Já tem diversas empresas que estão se especializando cada vez mais nisso. Né? No sentido de prestação de serviços de armazenamento e descarte. Né? E hoje, conforme a LGPD, não basta você descartar e bem descartar. Você tem que documentar que descartou. E que forma que você descartou. Porque até o descarte incorreto, ele pode ser objeto de sanção. Muito legal, Rafael. A gente realmente não tinha entrado nessa parte. Pois é, ou seja, imagine você uma grande empresa de telefonia, que é um volume de dados astronômicos.
tem milhões de clientes, milhões de CPFs, milhões de nomes. De repente ela sofre uma invasão e esses dados vão, como recentemente aconteceu. Esses dados vazaram, ninguém sabia o que fazer, precisa ser comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A empresa ela vai ter que demonstrar em um processo administrativo que ela tinha todas as ferramentas de proteção disso, de segurança da informação. Aí tem... nós estamos vivendo um momento social onde os profissionais que são especializados em tecnologia da informação e segurança da informação estão em destaque, não é? Então, enfim, é um longo caminho para que a gente consiga proteger os dados, porque quem nunca recebeu do nada uma ligação de uma operadora de telefone que você nunca teve um relacionamento e que ela tinha o seu nome, a sua data de nascimento, o seu número de documento, o seu número de telefone. Como é que chegou lá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela cuida disso. Não é? E o dever dessas empresas de informar, prestar contas, dar livre acesso ao titular de dados, a todos os dados que essa organização possui dele. E como que ela recebeu esses dados, precisa estar dentro de um ambiente de transparência e na ponta da língua dos gestores de todas as organizações. Não é? Imagina você, durante esse período de pandemia, a quantidade de eventos online que as organizações religiosas fizeram. E aqueles que tinham interesse em participar desses eventos receberam um link de um formulário eletrônico para se inscrever nesse evento. Esse evento aconteceu faz uns meses, os dados estão na nuvem por aí, muitas vezes em nome de uma pessoa física que participava de uma pastoral, de um movimento. E se isso vaza? De quem é a responsabilidade? É da organização religiosa que essa pessoa representava. Né? Então, dioceses, organizações vão precisar se debruçar, né, em todo o entendimento da norma, em todo um sistema de compliance com relação à norma e às políticas de tratamento de dados, para que evitem que fatalmente elas sofram uma sanção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o titular dos dados, eu e você, nós temos pleno direito de solicitar informações a todo tempo, que se não forem prestados da forma correta, também pode haver algum tipo de sanção. Então, é um momento de sociedade e de mundo onde nós temos que ficar atentos, tanto onde, como e para quem nós fornecemos os nossos dados, e quem recebe esses dados, quem coleta, não é? Quem trata, quem armazena, enfim, precisa de fato estar com os olhos abertos para isso. Não é? Rafael, muito obrigada. É um mundo novo e voltado para a tecnologia que nós estamos sendo convidados a viver hoje. Não é? Então, eu vejo com muitos bons olhos, mas eu vejo também como uma possibilidade de que muitos aventureiros tentem se beneficiar indevidamente disso. Então, os gestores precisam ficar bastante de olho nisso. E ficarem, né, atentos e responsáveis pelos dados que coletam. Exatamente. Maravilha. Muito obrigada, Rafael, por esse momento, por essa conversa, né? Garanto que quem está nos assistindo colherá bons frutos desse nosso bate-papo. E você, né, que nos assistiu, que você tenha consciência, né, de que por mais que você seja um voluntário, você tem responsabilidades dentro daquilo que você está fazendo dentro das organizações religiosas. Muito obrigado a vocês, agradeço a Promocat, a revista Paróquias, que são os grandes idealizadores, né, de tudo isso que nós estamos vivendo. Estamos na reta final aqui
da grande semana de gestão eclesial, não é? Diversas palestras, diversos ensinamentos importantes e primordiais para a vivência das organizações religiosas. Agradecer a Chiara e o Fábio e a toda essa equipe maravilhosa da Promocat, que tão bem realiza e tão bem acolhe as pessoas em todos os seus eventos. Muito, muito obrigado. E a todos também que nos assistiram. Meu abraço e votos de que tenham um final de ano aí abençoado e com muitas realizações e muito cuidado, viu, gente? Muito, muito cuidado, porque ainda a gente está num momento de extremos cuidados. Muito obrigado, viu, Michelle? A você também. Obrigado por toda Eu que agradeço. A competência aqui. Todo o apoio e a participação aqui no nosso podcast. Muito obrigado. E a você que nos assistiu, continue ligado aqui no canal da Revista Paróquias e também nos siga lá no Instagram. Lá temos muitos conteúdos de qualidade e também o dia a dia do nosso trabalho na Revista Paróquias. Até lá!